À frente, a mola de retrocesso deste trator de esteira quebrou devido a ter ficado presa em uma grande pedra. Isso causou a ruptura do parafuso de ajuste na base. Como os tratores são importados originais e as peças de reposição não estavam disponíveis, a única solução foi renovar e reparar a base. Como o parafuso de ajuste já havia quebrado e o fio estava preso na cavidade da base, o mecânico teve que usar uma ferramenta de aquecimento para amolecer o fio quebrado e aumentar as chances de removê-lo com sucesso. A extremidade quebrada estava muito irregular, então foi necessário cortar e nivelar bem a superfície para que a barra de apoio pudesse ser soldada corretamente. Após aquecer a região ao redor do fio e da cavidade, o mecânico usou um pino de inserção como barra de apoio e, com o diâmetro adequado, soldou o pino à extremidade do fio quebrado. Para evitar que o fio fosse soldado à base, ele foi cauteloso ao centralizar a soldagem no ponto exato. Após fixar completamente o pino e o fio, a base foi resfriada com água fria. Quando a base foi colocada na bancada e o pino foi batido repetidamente, surpreendentemente o fio não se moveu, contrariando as expectativas do mecânico, que então decidiu abandonar essa abordagem. Após cortar novamente o pino com a ferramenta de aquecimento, o mecânico fixou-o na máquina de tornos, pois a lâmina de corte não conseguia nivelar a extremidade do fio quebrado. Com paciência, ele usou uma máquina de lixamento para alisar a superfície. Depois de um trabalho cuidadoso, ele conseguiu atingir o nível necessário para a perfuração com uma broca. Como o fio não se movia, o mecânico decidiu usar a broca para remover o fio completamente. Embora esse processo fosse muito demorado, era a melhor solução disponível. Depois de trocar 5 brocas, o fio quebrado foi finalmente removido. Em seguida, os detritos presos na cavidade foram cuidadosamente removidos e o trabalho preliminar da base foi concluído. O mecânico então usou um verificador de rosca para garantir que a rosca da base estivesse compatível com a do eixo, que era muito semelhante à de um semi-eixo. Como o semi-eixo tinha uma resistência suficiente, poderia ser usado para substituir a peça original. O semi-eixo quebrado tinha uma extremidade irregular e, antes de iniciar o processo de usinagem, foi necessário alisar a superfície. Além disso, como a rosca da mola de retrocesso era um pouco menor, o diâmetro do semi-eixo precisava ser reduzido. Para evitar erros causados por pequenas imprecisões nos dados, o mecânico fez cortes bem pequenos ao começar. Após lixar e dar o acabamento nas superfícies, a rosca foi preparada. Como a rosca era grosseira, o processo de usinagem foi mais fácil. Após o corte da rosca, o semi-eixo foi testado com a porca original para garantir que se encaixasse perfeitamente. Uma vez garantido que a rosca estava sem problemas, o semi-eixo foi cortado na extremidade e a ferramenta de corte nova economizou bastante material em comparação com os métodos anteriores. Após 3 batidas do martelo, o novo parafuso de ajuste foi instalado com sucesso. O outro lado do parafuso também teve sua rosca corrigida, sendo que o parafuso de ajuste na base da mola de retrocesso tinha rosca fina, o que foi considerado na preparação inicial com a ferramenta de rosca. Depois de limpar as rebarbas da superfície, a base foi conectada ao furo da base e, com mais batidas do martelo, o parafuso foi instalado até o fundo. Como a porca no topo tinha rosca grossa, ela foi facilmente ajustada manualmente, sem a necessidade de batidas adicionais. A mola de retrocesso também estava quebrada, mas para o mecânico, ela ainda era utilizável, desde que a altura de sobreposição estivesse correta. Após reinstalar a placa de pressão, a mola foi comprimida com uma prensa hidráulica, permitindo ao mecânico apertar a porca. Finalmente, a porca foi apertada e soldada ao parafuso para evitar que se soltasse e causasse um desalinhamento da mola de retrocesso. Assim, o sistema de ajuste de trilho do trator de esteira estava completamente reparado. Essa técnica de reparo foi verdadeiramente impressionante